Josué, capítulo de número 20. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei, por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro, residente, que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença, Senhor, nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, a tua direção, o teu favor sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, que em nome de Jesus, Senhor, possamos viver na vida lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas faltas e tudo aquilo, Senhor, que temos feito contrário à tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão. Pedimos ao Senhor que nessa noite possa nos conduzir, que possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, verdadeiramente com os nossos corações cheios de ti. Nós oramos, Senhor, e em nome de Jesus, repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito, o teu lugar, para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, uma vez que as terras estão distribuídas, né, nós acompanhamos aí nos últimos capítulos a distribuição das terras de Canaã, uma Canaã que está conquistada, ou parcialmente conquistada, né, e as terras foram então distribuídas aí entre as tribos de Israel, e está tudo posto. Josué recebeu por último aí uma porção de terras também, e veja que o texto concluiu ali no capítulo de número 19, dizendo: e assim terminaram de dividir a terra. E agora está a terra aí dividida. Nós temos aqui um breve capítulo que vai falar acerca das cidades refúgio. Eram cidades estabelecidas desde os tempos de Moisés, e elas serão mencionadas aqui novamente. Será posto aqui, então, a localização dessas cidades. Nós já falaremos aí acerca dessas cidades. Essas cidades, então, serão postas aqui nos seus devidos lugares. Nós veremos também a importância dessas cidades refúgio, e nós veremos também tudo aquilo que nós podemos aprender, compreender também por meio dessa decisão de Deus, nós podemos dizer assim. Há aqui uma decisão de Deus, uma determinação de Deus
para que essas cidades existissem. Então, por que elas existiam e qual o significado disso para nós? Nós teremos também aqui essa oportunidade nessa noite. Bom, meus irmãos, Deus havia ordenado muitas coisas por meio de Moisés, muitas coisas. A lei do Senhor foi estabelecida, foi levada então ao povo. Muitas coisas foram estabelecidas também para quando o povo já estivesse ali na terra de Canaã. Então, haviam coisas que o povo precisava fazer quando chegasse, então, nessa terra, quando essa terra fosse, então, conquistada. Uma delas era justamente a própria divisão da terra, isso precisava ser feito ali. Mas havia uma designação aqui muito especial. Havia uma designação de proteção para aqueles que fossem, então, culpados de um homicídio acidental. Algo que foi feito e foi feito, não é algo, nós não estamos falando sobre algo que se cogitava e se imaginava, não foi feito. A pessoa matou alguém, só que ela matou de forma acidental, né? Acho que o direito hoje chama culposo, não, José? É culposo. Não teve a intenção, né? Vamos pegar um exemplo. Fui com o Marcos, né? Nós temos uma plantação. E aí eu fui com o Marcos lá para a gente arar lá a terra, né? A nossa plantação, e nós somos com as nossas ferramentas para arar a terra. E aí eu, Marcos, eu sou um pouco desatento. E aí tu tá lá arando a terra do meu lado, eu tô aqui arando também, né? Pego um machadinho para tirar uma parte lá que estava meio mais grosseira. E aí eu peguei meu machadinho e sem prestar atenção que o Marcos estava do lado, eu fui, vá! Coitado do Marcos, né? Morreu. Só que eu não tinha nada contra o Marcos, né? Pelo contrário, ele estava lá me ajudando. Nós estávamos ali arando a terra, né? Só que aí foi sem querer, Marcos. Foi sem querer, né? Foi sem querer. E aí, acidentalmente, Marcos morreu. E aí, o que acontece agora, meus irmãos? Porque isso certamente virava sempre um grande problema. E um dos problemas que havia no meio do povo de Israel, quando mortes ou homicídios, para ser mais preciso, aconteciam de uma maneira acidental, né? E sabe uma brincadeira que tem, que se tem uma placa, tem história, né? Você chega num lugar, tem uma placa, não toque nesse lugar, não faça alguma coisa, sempre tem uma história por trás. Alguém já fez aquilo ali, por isso se colocam as placas. Então a gente não pode considerar que essa lei de Deus, que essa ordenança de Deus aqui, é uma ordenança irrisória, desprezível. Porque se Deus ordenou, se Deus assim determinou que fosse feito, certamente é porque haviam casos em que essa ordem dele era necessária. Onde pessoas muitas vezes, diante de uma situação dessa, queriam fazer com que aquela pessoa que acabou cometendo o homicídio viesse a ser morta também. Sabe, a lei que depois Jesus vai trazer mais clareza, né? Nós vimos isso lá no Evangelho de Mateus, quando a ideia era antes, né? Olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse alguém, teria que pagar com a própria vida. Então, isso, meus irmãos, era algo muito presente ali naquele lugar. Então, quando alguém, ainda que de forma acidental, viesse ali a cometer um homicídio, o que nós tínhamos em geral era, por parte especialmente da família daquele que morreu, o desejo muitas vezes de vingança. Havia o desejo ali, então, de que as pessoas pudessem ali devolver, fazer com que aquele que cometeu o homicídio, ainda que de maneira acidental, ainda que as suas mãos não sendo culpadas de fato daquilo ali, devolver a ele na própria moeda. Ou seja, essa pessoa deveria morrer. Mas essa pessoa não intentou isso em seu coração. Ele não desejou isso. Mas sempre que tinha um homicídio, era muito comum também, ainda ali no meio do povo, que se levantasse, em geral, no meio da família, se designasse uma pessoa. E essa pessoa era levantada como um vingador da morte.
Era alguém que ficaria então designado para correr atrás, para ficar atrás daquele que cometeu o homicídio. Então, em geral, se levantava aquele que iria vingar aquela morte. Aquele que iria se colocar para ir atrás daquele que foi o assassino. Só que esse homicida, nesse caso aqui, foi alguém que não intentou isso, que não tinha esse desejo perverso em seu coração. Foi um acidente. Foi um acidente, aconteceu ali, ele não havia premeditado, foi um acidente. E aí, por conta disso, então, meus irmãos, Deus estabelece aqui, então, essa ordenança. O povo de Israel deveria estabelecer ali as chamadas cidades-refúgio. O povo de Israel deveria estabelecer cidades ali que buscariam guardar esses que haviam cometido homicídios de uma maneira não dolosa. Essas pessoas seriam, então, guardadas ali naquele lugar de alguma maneira. Veja, então, que o texto nos diz, versículo 1 e 2, que o Senhor disse a Josué, ou seja, não é uma ideia da cabeça de Josué. Josué não tirou de qualquer lugar. Está aqui o Senhor dizendo a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. O Senhor estabelece aqui, primeiro, em uma posição, se nós considerarmos aqui a sequência aqui do livro, uma posição muito importante. As cidades acabam de ser estabelecidas, a divisão aí entre as tribos acaba de ser estabelecida, e veja que a atenção de Deus se volta para essa questão. E por que Deus se volta para essa questão nesse momento? Porque Deus, meus irmãos, ele é, antes de tudo, um preservador da vida. Ele quer preservar a vida. Saber que uma pessoa já havia morrido porque, por um acidente, alguém o matou é uma coisa. Outra coisa é eu gerar mais uma morte. Assassinar mais uma pessoa. Como uma forma ali de tentar fazê-la pagar, ou a sua família também, porque vai sentir a dor, pagar por aquela primeira morte. Não, Deus é um preservador da vida. Ele quer guardar a vida. Ele quer fazer com que sejam preservadas as pessoas. E a possibilidade, inclusive, de ser demonstrada ali a inocência das pessoas. Então, Deus coloca aqui num momento muito oportuno. O momento é muito oportuno. A época onde o Senhor coloca isso aqui é muito oportuna. Porque as cidades acabaram de se estabelecer, as divisões acabaram de se estabelecer, e agora o Senhor quer dar ao povo as condições para que não haja, de nenhuma forma, cometimentos de injustiças maiores. O Senhor quer preservar a vida, o Senhor quer evitar as injustiças, por isso ele então quer guardar o povo. Então ele estabelece aqui as cidades de refúgio. Veja só, meus irmãos, que é bem interessante, que é provável que isso não tenha ocorrido antes dos levitas terem se estabelecido. No capítulo seguinte, nós vamos ver na próxima quarta-feira, nós vamos ver que os levitas acabam sendo estabelecidos, as cidades estabelecidas para os levitas. Lembre-se, eles não têm terra própria, não será a terra própria dos levitas, como as outras tribos receberam ali as suas terras, eles vivem para o Senhor. Porém, eles vão precisar se estabelecer de alguma maneira para que o seu trabalho possa ser efetivado. E as cidades dos levitas, elas vão ser porções de terras espalhadas. E os levitas têm, entre outras funções, a responsabilidade de cuidar das cidades de refúgio. Nós vamos ver daqui a pouco o quanto isso é importante. Os levitas, eles têm essa responsabilidade. Então é bem provável que isso tenha acontecido ali ou durante o estabelecimento ali das cidades dos levitas ou após. Porque os levitas teriam ali, então, essa responsabilidade de cuidar das cidades de refúgio. Veja só que, se a intenção da cidade de refúgio é, como está estabelecido no texto, guardar,
proteger aquele que havia cometido o homicídio, mas sem a intenção, que cometeu o homicídio de uma maneira acidental, vejam só que de antemão, muito importante e talvez uma forma de refrigério para eles chegar no lugar onde são os levitas que estão ali cuidando, que são aqueles que servem todo o povo, mas acima de tudo servem a Deus, eles que estarão lá cuidando. Então isso para eles certamente seria, para uma pessoa que passasse por isso, seria um grande alívio. Vejam também que Deus, meus irmãos, ele não está apenas preocupado com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio prazer, mas Deus também está preocupado com a segurança dos homens. Deus está preocupado conosco, com as nossas situações. Porque talvez, meus irmãos, pense só comigo, se eu sou da família de alguém que foi morto em uma situação dessa, eu terei muita dificuldade em compreender. Vem a dor, vem o sofrimento. E por mais que as pessoas de repente tentem me explicar, olha, mas ele não fez mal, não foi de propósito, ele não queria fazer isso, não foi a intenção do seu coração, muitas vezes vem a revolta. É por isso que vem, muitas vezes, os crimes passionais, né, cheios de paixão ali, que vem naquele momento em que vem a explosão, a gente explode e acaba reagindo. A gente é tomado por ira e tem muitas vezes uma mistura com o nosso próprio pecado nesses crimes passionais. Então veja que o homem ele tem um risco muito grande. Então se eu sou da família de alguém que foi morto em uma situação dessa, eu vou explodir. Agora, imagine se eu sou a pessoa que matou. Vejam, por exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso tempo. Você quem transita nas ruas aí todo dia dirigindo carro ou moto, todos os dias nós estamos passivos de repente, causar um acidente. E nem sempre quem causa um acidente estava embriagado. Nem sempre estava o celular. Nem sempre. Já vi pessoas causarem acidente porque passaram mal no carro. Mulheres, em especial, às vezes acontece, prendeu sem querer ali a sandália no pedal, já vi causar acidente. Então veja que são várias situações, uma pequena distração, um ponto cego, aquele ponto onde o motorista ele não consegue ali perceber que vem alguém, isso acontece também. Então veja que são N situações onde se pode causar um acidente. Agora pense você, que já é chato causar um acidente com danos apenas materiais. Imagine você se esse acidente causou a morte de alguém. Imagine a dor de alguém que trabalha todos os dias, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, visita pessoas, se preocupa com as pessoas. Um servo de Deus, vamos aumentando aqui, uma pessoa ali que quer que as pessoas possam ir até o Senhor e de repente, num dia, sem intenção, causou um acidente ao ponto de alguém vir à morte. Há um desespero ali. Agora, some a isso a possibilidade de as pessoas olharem eu ou você na rua e quererem tirar a nossa vida como se nós tivéssemos causado ali como um alcoólatra que assume o risco de matar, que está ali embriagado e pega o volante mesmo assim sabendo que não deveria dirigir. Um assassino frio que de repente se utilizaria de um carro para matar alguém mal intencionado. Ou um jovem irresponsável que pega o carro do pai, do tio, escondido e quer sair pela rua aí fazendo loucuras, assume o risco de matar alguém. Alguém que não tem carteira de motorista e vai dirigir. É pecado, viu, meus irmãos? É pecado. Acho que às vezes a gente tem que lembrar os crentes de umas coisas assim. Dirigir sem carteira de motorista. E assumir o risco de matar. Agora, imagine você que é diferente. Então, essa pessoa que não tem essa má intenção, num momento como esse, tudo que ela gostaria era de ser preservada, porque não teve a intenção.
Então, o que Deus está fazendo aqui é, de alguma forma, dizendo ao povo de Israel: qualquer um de vocês pode acabar passando por isso. Qualquer um de vocês. Na verdade, qualquer um de nós pode passar por isso. Qualquer um de nós. Um descuido, uma desatenção, uma imperícia, às vezes uma falta de habilidade com determinada coisa. Dentro de casa, por exemplo, o índice, né, de acidentes que acabam culminando, por exemplo, em queimaduras, né, e outros tipos de situações é muito grande. E muitas vezes com crianças também. Agora, como culpar, às vezes, uma mãe que está ali com 300 tarefas para fazer, e aí tem que cuidar dos meninos, tem que fazer a comida, tem que se preocupar com outra coisa, isso e aquilo, e está ali, e aí no momento de desatenção a criança chegou ali perto do fogão. E ela, naquele momento ali, coincidiu, ela bateu a mão e caiu uma coisa sobre a criança. Como é que a gente vai pegar essa mãe e dizer assim, ó, você merece a morte por isso, por exemplo? Sendo que, talvez para ela, a maior dor é o fato de que aquilo aconteceu com seu próprio filho. Para ela, isso já é uma dor. Para ela, isso já é uma dor. Um pai que, por exemplo, por desatenção, tendo piscina em casa, não viu, o filho sai, cai na água e vem a falecer. A dor desse pai já é a sua punição. Então, são N situações, e o que Deus está dizendo aqui é: todos nós, meus irmãos, estamos passíveis disso. Todos nós. De cometer coisas sem intenção. E algumas delas bem graves. Veja que está aqui se diferenciando o que é algo cometido de forma dolosa, intencional, daquilo que foi cometido sem intenção. Então Deus deixa bem claro: ordenei por meio de Moisés para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Então, o Senhor deixa bem claro aqui. Há pessoas que distorcem esses textos como se Deus fosse um protetor de pessoas perversas. Isso não é uma verdade. Está se deixando aqui bem claro que está se falando de pessoas que cometeram aquilo ali, mas sem a intenção de causar. Então Deus faz isso, estabelece isso. Veja, meus irmãos, que aqui nós já conseguimos começar a traçar uma relação com aquilo que nós vemos como o cuidado de Deus sobre os homens. O povo de Deus, Israel de Deus, a igreja de Deus, por exemplo, nos seus inúmeros erros, nas suas inúmeras falhas, precisam encontrar no Senhor abrigo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele para quem nós corremos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. É a Ele que nós recorremos, é dele que nós precisamos. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele nos guarda, nos livra da condenação. Veja só que Ele vai além. Porque Ele nos livra da condenação dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos realmente contra Deus. As cidades de refúgio aqui eram proteções para aqueles que haviam cometido coisas de maneira não intencional. Então o Senhor vai além, Ele é muito mais forte até do que isso. Mas cabe aqui para nós essa figura que é muito interessante, desse cuidado de Deus com os homens. Estão aqui essas cidades designadas para tipificar o alívio que o Evangelho provê para os pecadores arrependidos. Um homem, uma mulher que corresse até uma cidade, veja que o Senhor aqui descreveu como isso se daria. Quando o homicida, versículo 4, involuntário, fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade, expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. E caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão,
pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Então, a pessoa que acabasse cometendo um homicídio dessa maneira, não intencional, não premeditado, não intentando em seu coração, ela correria até uma dessas cidades, buscando auxílio, proteção contra aquele da família da vítima que estava ali atrás dela, tentando vingar a morte do seu familiar. Ele deveria chegar até esse lugar, contar a sua história, ele seria recebido naquele lugar para que ele pudesse passar por uma espécie de julgamento, é uma proteção aqui para o julgamento dessa pessoa. É algo como o que nós temos hoje ainda, por exemplo, nas nossas leis, a presunção de inocência. Muita gente, tem hora que a gente pira com isso, porque, de fato, assim, parece que, não sei se todos os países são assim, mas aqui no Brasil as camadas são tantas que nós acabamos vendo como impunidade, de fato. Crimes prescrevem, passam tanto tempo ali, e você não consegue ver uma punição, até para aqueles que são pegos ali, muitas vezes, de uma forma bem flagrante mesmo. Sabe? Que é amplamente reconhecido. Quantas vezes não se vê isso acontecer? Mas, de alguma forma, há aqui uma proteção para aqueles que cometeram um crime ou que se presume que cometeram. Então, se espera ali que essa pessoa possa se defender. Aqui o caso era bem semelhante. Era dar essa possibilidade para que a pessoa não viesse ser morta de uma maneira antecipada. Aconteceu um caso agora, não lembro agora a cidade, mas eu leio ontem na internet. Um homem foi morto por uma população ensandecida. Se alguém lembrar o nome da cidade, se viu o vídeo aí, me diga. Parece que um casal acusado de ter matado uma criança de 2 anos numa cidade. E aí, o cara foi preso. Todas as matérias que eu li sobre o caso, nenhuma eu consegui ver algo que, determinasse que realmente foi algo flagrante, que pegaram em flagrante. Então, pode ser que, não estou dizendo que é, mas pode ser que simplesmente começou a rodar o boato na cidade que tinha sido aquele casal. Pode ser que eles não tenham tido a responsabilidade, mas pode ser que sim. Fato é que a cidade tomou conhecimento, e quando o cara foi preso e foram levar ele para a delegacia, já era noite lá na cidade, a população estava tão enfurecida, e era tanta gente, que eu não sei se foi na hora que os policiais foram abrir, eu sei que o vídeo lá já mostra as grades ali do camburão abertas, e o cara já sendo tirado ali do meio da população, do camburão, tirado do camburão pela população, e foi levado para o meio da população, e ele foi morto lá, em praça pública. Barbárie. Nós estamos vivendo um tempo assim absurdo no nosso país. Barbárie mesmo. Porque se nós considerarmos que o crime dele foi um crime hediondo, tão hediondo quanto foi o crime que a população cometeu, tirando a vida dele com as suas próprias mãos. Então é esse nível de coisas que nós estamos vivendo no nosso país. É o tipo de situações que nós estamos vivendo. E aí, meus irmãos, deixa eu ver se você acha aqui, Tabira, o nome da cidade, em Pernambuco. Homem acusado de ter estuprado e matado uma criança de 2 anos, junto com uma mulher. E foi isso que aconteceu. Agora, e se foi só um boato? E se espalharam, como eu já vi um caso também, assim, não sei se você recorda, de uma mulher que ela se espalhou um retrato falado e em um determinado bairro da cidade entenderam que era aquela mulher que era uma criminosa. A mulher também foi espancada até a morte. Depois descobriu-se que a mulher não tinha nada a ver, a mulher estava voltando do trabalho. Mas alguém olhou o retrato falado, que a polícia tinha divulgado, e disse, é essa mulher e vamos matá-la, e mataram. O que Deus está fazendo aqui é estabelecendo esse lugar de refúgio, de proteção, para que pelo menos se possa averiguar as coisas com a cabeça mais fria. Pelo menos. Então, aquele que fugia para um lugar desse, precisava ali estar sendo guardado, protegido. E se fosse provado que, de fato, ele não havia cometido com dolo, com intenção, daqui a pouco o texto vai dizer,
Mas preste bem atenção. Esse cuidado de Deus que nós precisamos ver. Abra aí Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6. Versículo 17 e 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós nos refugiamos no Senhor. Assim é a igreja de Deus. Nós nos refugiamos em Deus. Ele nos guarda. Veja aí Filipenses capítulo 3. Verso de número 9. Só o 9 para a gente não pegar um texto muito grande. Quer dizer, vou pegar o finalzinho do 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo fala sobre ser achado, ser encontrado em Deus. Esse papel, meus irmãos, que as cidades refúgio estabelecem aqui, pode voltar lá no texto, estabelece aqui, é o papel que o Senhor Jesus estabelece também para conosco. Nos protege, nos guarda. O salário do pecado é a morte. Todos nós deveríamos ser mortos ao pecado. Mas nós não somos, por quê? Porque o Senhor nos concede esse refúgio. E algo muito interessante que eu vi o youtuber falando, comentando sobre esse texto, ele falou assim, as cidades refúgio era o lugar para onde as pessoas, vendo que haviam cometido aquela situação, corriam para se refugiar. Em geral, essas pessoas iam de fato correndo para lá. Porque os vingadores de sangue ou de morte estavam geralmente atrás deles. Por isso eles corriam para lá. E aí ele fala, a cidade refúgio é o lugar para onde, se você ficar parado, você morre. Mas se você correr para lá, você vive. Assim é Jesus. Se nós ficamos parados, vivendo a nossa vida e nossos pecados, nós morremos. Nós vamos receber a condenação dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas se nós corremos para Ele, se nós recorremos ao nosso Senhor, nele nós vivemos, nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos, meus irmãos, redenção pelos nossos pecados. O Senhor nos guarda, amém? Então essa é a figura para nós. E nós temos que ter essa compreensão muito clara. Essa figura aqui, estabelecida no texto, mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Ele dá aqui as instruções de como essas cidades serão utilizadas, de como elas seriam ali estabelecidas, de como eles deveriam realmente recorrer. Veja só que não é de qualquer forma. Versículo 6, todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento, perante a comunidade, e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Então, veja que não é de qualquer forma. O fato dele ter cometido, ainda que de maneira acidental, faz com que isso gere uma série de problemas aí. Então vai ser um tanto complicado. De qualquer forma, ele vai ter que correr para lá, ele vai ter que se deslocar, ele vai sair do convívio da sua família. Mas, no fim das contas, se ele não for culpado, a sua vida será preservada. O papel da cidade refúgio é tentar, para aqueles ali que precisam, ter as suas vidas, então, preservadas. E eles tiveram, e tinham ali as suas vidas preservadas. O Senhor, então, instruiu como isso deveria ser feito.
O Senhor demonstra aqui esse cuidado para com os homens. Versículo 5, caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Olha o papel aqui dos guardiões ali da cidade, que geralmente eram ali os levitas. Aqueles que estavam ali, atuando na cidade, tendo o cuidado com aqueles que habitavam naquele lugar, que era uma cidade para isso, eram cidades para isso, na verdade, eles tinham cuidado de preservar. Não, vocês não vão tocar nele aqui. Vocês não vão tocar, até que seja julgado, até que se saiba realmente o que aconteceu. Eles não entregavam. Veja esse cuidado que nós podemos aí também compreender no amor de Deus sobre nós. Vejam vocês que, por exemplo, Satanás nos acusa diante de Deus, mas o Senhor nos protege. Pelo seu sangue nós somos lavados, somos guardados por Ele, somos colocados como se protegidos atrás da sua cruz. O fato de que Jesus morreu por nós é o que nos protege, é o que nos guarda. Então, quando as pessoas corriam para ali, corriam para aquele lugar, elas eram protegidas. Fora dali não tinha proteção. Fora dali não tinha proteção. Assim como não há proteção fora de Cristo. Não há. O homem imagina que tem, mas não tem. Às vezes luta pela sua própria força. Alguns tentavam, não indo para a cidade de refúgio, tentavam ali se estabelecer na sua própria força. Mas era uma forma que não tinha consistência. Em qualquer momento eles poderiam ser pegos. Na cidade de refúgio, não. Ali eles eram protegidos. Deus havia determinado isso. Então, enquanto os vingadores estavam ali querendo pagar sangue por sangue, o Senhor estava protegendo ali aqueles que iam até aquele lugar. Guardando-os daqueles que queriam tirar a vida deles agora pelo rancor, pelo ódio, pela angústia. Buscavam fazer aquilo ali, como eu disse agora há pouco, pelas suas paixões desenfreadas que viam naquele momento ali de ódio. Então eles acabavam que estavam por cometer também outros pecados. Mas veja como o Senhor estabelece ali que eles sejam protegidos. O Senhor nos protege, meus irmãos, até de nós mesmos. Isso é bom. O Senhor nos protege até de nós mesmos, dos nossos próprios erros. O Senhor nos protege. Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor nos protege de nós. Ah, meus irmãos, se fôssemos por nós mesmos, estaria complicado, né? Mas até de nós o Senhor nos protege. Ele cuida, Ele governa sobre nós, Ele preserva. Eles ficavam ali preservados, guardados. E veja que só poderiam voltar para a cidade após o julgamento e após a morte do sacerdote que estivesse servindo ali naquele período. Então poderiam voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Então havia um tempo que Deus estabelecia ali, provavelmente um tempo de restauração, ou de acalmar os ânimos, enfim, era um tempo de proteção. Deus estabeleceu assim, era a forma como as coisas estavam ali sendo então colocadas. Mas veja que a partir do versículo 7, o texto passa então a nomear as cidades de refúgio que foram ali elencadas, estabelecidas. Assim eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. E no lado leste do Jordão, perto de Jericó, veja que as 3 primeiras cidades estão colocadas aí, depois mais outras. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Então, tudo isso foi feito aí com a autoridade de Josué, com as lideranças ali do povo de Israel, também reunidas, estabeleceram então essas cidades de refúgio ali. E veja só que essas cidades foram separadas, diz o versículo 7. A expressão aqui, separar, é uma expressão que ela remete à santificação. Essas cidades elas foram santificadas. Sabe quando a gente fala
que santo é aquele que é separado, né? Nós costumamos falar isso, é aquele que é separado para Deus, é a mesma expressão aqui. Essas cidades elas foram separadas, no sentido de que elas foram santificadas, foram separadas para o cuidar de Deus, pelo zelo de Deus, foram santificados aí. Embora não houvesse aqui, nós não vemos aqui nenhum tipo de ritual, nós não vemos aqui nenhum tipo de momento ali de consagração dessas cidades, mas de alguma forma isso foi feito de uma forma certamente espiritual. Elas foram separadas para Deus, foram consagradas para a honra do Senhor, para a proteção que Deus havia estabelecido, para que a coerência de Deus fosse estabelecida. Então essas cidades foram separadas ali para a glória de Deus. Veja aí que essas cidades, como eu disse agora há pouco, eram cidades cuidadas pelos levitas. Os levitas iriam cuidar dessas cidades. E veja então, meus irmãos, mais uma vez, a honra que tinham essas pessoas quando chegavam ali, e eram os levitas que estavam cuidando. Pense só que essas pessoas estavam saindo de casa, iriam ficar lá, sabe-se lá quanto tempo, até que o julgamento fosse estabelecido, até que a verdade fosse colocada, e até que o sacerdote daquele tempo viesse a morrer. Então veja, sair de casa, ir para lá, passar sabe-se lá quanto tempo, longe da sua família. Mas quem estavam lá? Os sacerdotes. E uma vez que os sacerdotes estavam lá, essas pessoas recebiam cuidado espiritual. Vejam o cuidado de Deus. Não era qualquer pessoa que estava lá. Não eram simplesmente uns guardinhas. Os levitas estavam lá para dar cuidado espiritual a essas pessoas. Veja como Deus tem cuidado conosco. Deus não apenas, meus irmãos, está dizendo assim, saia do seu pecado e se refugie em mim. Deus nos tira do pecado, nós nos refugiamos nele e nós recebemos cuidado da parte de Deus. Há pessoas que têm receio de ir para Deus como se Deus fosse um ser sem cuidado. Como se ir para Deus fosse ir para Deus e agora você larga a sua vida aí, vem para cá, e o que vai ser de mim? Não, Deus é um Deus que dá cuidado, dirige, cuida dos nossos corações, cuida das nossas aflições, das nossas preocupações. O Senhor cuida de nós. Ele tem esse cuidado conosco. Isso é maravilhoso. Essas pessoas elas eram cuidadas. Está aqui demonstrado um ato de bondade de Deus sobre essas pessoas que cometeram um gesto ali que não tiveram a intenção, mas elas eram ali acolhidas. Vocês lembram que nós já falamos, os levitas, eles não precisavam produzir. Os recursos deles vinham dos dízimos das outras tribos. Agora, eles tomavam para si, mas também nós vemos agora um outro recurso, um outro destino aqui para esses dízimos. Cuidar dessas pessoas que estavam ali isoladas. Eles deixavam de trabalhar, eles estavam longe das suas famílias, eles não tinham mais agora como produzir. E agora nas cidades de refúgio eles eram cuidados ali. Deus tem esse cuidado para conosco. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso o texto aqui está nos apresentando. Nos estabelecendo aqui uma consciência do cuidado de Deus. Uma coisa que não pode nos faltar, meus irmãos, é uma consciência do cuidado de Deus. Nós não podemos deixar de pensar nisso. Uma vez a gente conversando sobre alguma coisa, e aí era uma coisa assim que estava nos preocupando, né? E aí ela estava lá assistindo um desenho de Jonas, né? E aí parecia ser a mesma hora, assim, a Neuza foi falando, mas eu estou preocupado com isso. E aí no desenho lá, falava assim, olha, e aí nessa hora, Deus mandou que o peixe cuspisse Jonas. Aí eu olhei para ela e falei assim, a gente aqui preocupado, tendo um Deus que manda o peixe cuspir o homem onde ele quer. Às vezes a gente esquece, meus irmãos, desse poder de Deus, que a gente não pode esquecer. Deus é cuidador. Cuidador. Quando nós falamos de provisão de Deus,
talvez por tantas pessoas que têm usado errado essa ideia, nós temos ficado um pouco com medo de falar sobre isso. Não tenha medo. Quando nós falamos acerca de provisão de Deus, nós estamos falando, Deus é cuidador. Não quer dizer que ele gosta de pessoas relaxadas, preguiçosas, que não trabalham, não, mas Deus tem cuidado de nós. Por isso ele é provedor. E nós temos que ter essa consciência. E veja que, por fim, é interessante aqui que talvez nem sempre isso seja tão importante, mas esse texto aqui parece que tem um sentido interessante. Os nomes aqui dessas cidades. Primeiro, antes dos nomes, passei um mapa aqui hoje, mas essas cidades, elas foram estabelecidas de tal maneira que elas eram alcançadas em lugares, assim alguns defendem, que em meio dia de viagem, qualquer pessoa poderia chegar de qualquer ponto de Canaã a uma dessas cidades. O Senhor escolheu os locais para que, de alguma forma, qualquer pessoa, de qualquer ponto de Canaã, em metade de um dia de viagem, pudesse chegar a essas cidades. Ou seja, ninguém ficaria sem ter como recorrer ao auxílio. Da mesma maneira, meus irmãos, Deus ninguém pode dizer que eu não tenho como recorrer a Deus. Ele está acessível a todos. A todos. Nós precisamos buscá-lo, mas ele está acessível a todos. Ninguém pode dizer. Então essas cidades foram estabelecidas aqui em determinadas regiões, determinados locais, onde estavam ali acessíveis, onde o povo poderia ir até ela, ou qualquer um que precisasse. Afinal de contas, qualquer um poderia cometer uma atrocidade sem intenção em algum momento. Assim como nós provamos aqui no começo, qualquer um de nós está sujeito a coisas ruins. Então o Senhor estabeleceu essas cidades assim como Ele é acessível. Nós podemos recorrer a Deus. O pior dos homens pode recorrer a Deus, pode ir até o Senhor. Assim como qualquer um de nós pode. Assim como nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, um dia podemos recorrer a Ele e Ele nos ouviu, nos recebeu, nos abraçou e fez com que pudéssemos morar em Sua presença. Isso é maravilhoso. Agora, por fim, os nomes aqui. Bom, veja que os nomes aqui têm sentidos muito especiais. Primeiro, a primeira cidade separada aí, santificada, foi Quedes, na Galileia. Diz o texto que nos montes de Naftali. Quedes significa santo. Santo. Porque Jesus, o nosso refúgio, ele é santo. Depois, a cidade de Siquém. Siquém significa um ombro. Por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. Depois, nós temos aqui a cidade de Hebrom. Hebrom significa comunhão. Porque os crentes são chamados à comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós encontramos comunhão. A outra cidade está aqui, Bezer. Bezer significa fortificação ou uma fortificação, porque ele é a nossa fortaleza. Ele aqui nós recorremos, nós ficamos protegidos dele. Ele é uma cidade fortificada em quem nós podemos confiar. Ele é a nossa fortaleza. Nós não podemos esquecer. Bezer. A outra cidade, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade. Ramote quer dizer alto, exaltado, porque Deus o exaltou acima de todos os homens. O Senhor Jesus é exaltado. Ele é a nossa fortaleza, mas ele é exaltado entre os homens. A outra cidade, Golã. Golã significa alegria ou exultação, porque nele, meus irmãos, todos os santos são justificados. Nele todos nós devemos nos gloriar. Ele, Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que merece toda a glória. Eis aqui então, Golã. E meus irmãos, vejam só então que há todo um sentido por trás de tudo isso. E veja no versículo 9, quando o texto diz, qualquer israelita ou estrangeiro residente, veja a misericórdia de Deus, até os estrangeiros, com quem
Israel não deveria se misturar, poderiam receber misericórdia nas cidades refúgio. Assim é o nosso Senhor. Ele não é o Senhor que recebe só os crentes. O descrente, quando recorre a Ele, quando vai até Ele, será recebido também. Não quer dizer que ele vai ficar da mesma maneira. Não quer dizer que ele pode ir até o Senhor e ficar da mesma maneira. Mas ele está de braços abertos para receber. Então ele não é só dos crentes. Ele é Deus soberano. Ele é Senhor sobre todos. Mas ele está disposto, de braços abertos, a receber os estrangeiros também. Então os estrangeiros poderiam ir até ele. E diz o texto, qualquer um desses que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Eles poderiam ver que nós vimos toda a divisão das tribos, da terra pelas tribos, toda a divisão, mas qualquer um que precisasse recorrer as cidades refúgio, poderia correr para qualquer uma dessas cidades. Não era assim, eu estou aqui nessa região, eu tenho que ir só para a minha cidade, a cidade refúgio mais próxima da minha cidade. Não era assim. Você pode recorrer ao mais próximo que estiver. Veja o tamanho da graça, veja o tamanho da misericórdia, porque assim é o nosso Senhor, porque nós podemos recorrer a Ele em qualquer tempo. Não é só de madrugada. Não é só quando nós estamos hiperconsagrados, aí, com semanas e semanas ali de consagração, nós podemos recorrer a Ele em qualquer tempo. Ele é misericordioso conosco. Nos nossos momentos de angústia, de fraqueza, mas também nos nossos momentos em que nós estamos errados, onde nós estamos sendo acusados pelos nossos pecados, nós podemos recorrer a Ele e nele encontraremos refúgio. Certamente nele também encontraremos instrução. Lá estão os levitas. Nele encontraremos refúgio, mas nele também encontraremos instrução. Então vá até o Senhor. Mas se nós estivermos errados, perdão receberemos, mas também receberemos instrução. Porque Ele não quer que nós venhamos a cometer os mesmos erros. Receberemos instrução, mas seremos abraçados, seremos protegidos, seremos cuidados, porque assim é o nosso Senhor. Por fim, alguns apontam que é bem provável que essas cidades fossem, todas elas, em lugares elevados. O que daria algum custo, algum sacrifício, algum esforço para que as pessoas chegassem até lá, porque eram em locais elevados. Mas o fato de que estavam em locais elevados vinha também porque, quando alguém cometesse algo, olhar para uma cidade que estava ali num lugar elevado, destacado, faria lembrar mais facilmente. Estaria ali apontado, você sabe para onde você deve correr, você sabe a quem você deve recorrer. E chegar até aquele lugar, ainda que tenha levado algum esforço, no fim das contas, significaria bater naquela porta e alguém abrir e você contar a sua história e poder ser recebido naquele lugar, também viria ali um sentimento de exultação, de alegria. Dizer assim, olha, cheguei. Aí quando a gente sobe uma ladeira, quando chega lá em cima, a gente, graças a Deus, acabou. Cheguei. Então, tudo isso, meus irmãos, está aqui guardado. Certo é, meus irmãos, que o Senhor é aquele que é santo, é aquele que é poderoso, é aquele que é maravilhoso. Mas Ele não é um Deus alheio a nós. É um Deus que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades, sabe que nós podemos errar, sabe que nós pecamos, mas ainda assim nos acolhe, nos refugia, nos abraça, nos instrui, e é o melhor lugar para onde nós podemos correr. É para o seio, é para o abraço, é para o refúgio do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.